Hoje eu vou explicar para vocês como funciona a rotina de ortodontia aqui na nossa clínica. Então, primeiramente, o paciente ele chega aqui na nossa clínica e vai fazer uma avaliação clínica. Nessa avaliação clínica é o primeiro contato que a gente tem com o paciente. Aí a gente vai ver se esse paciente realmente precisa de fazer o tratamento ortodôntico, se ele precisa, quantas etapas vão durar esse tratamento, se vai ser um tratamento muito extenso, se vai ser um tratamento mais curto e se ele precisa fazer outras intervenções antes, durante ou depois que ele concluir esse tratamento, ok? Depois que a gente cumpriu a avaliação clínica do paciente, a gente encaminha o paciente para uma clínica de diagnóstico por imagem. Nessa clínica de diagnóstico por imagem, esse paciente vai trazer para a gente o que a gente chama de documentação ortodôntica completa ou exames auxiliares. Ou seja, esses exames eles vão ajudar a gente a concluir o diagnóstico do paciente, ok? Que no caso seria isso, ok? Paciente, nesse caso aqui, é um paciente que vai iniciar o tratamento. Ele acabou de passar pela avaliação clínica, aí ele foi para a clínica de diagnóstico por imagem e vai iniciar o tratamento. Então, essa clínica envia para a gente esses exames auxiliares aqui, ok? Então, tem informações da saúde geral do paciente, que a gente conclui depois. Tem imagens, né? Fotografias extrabucais do paciente, do rosto, perfil, tá? E fotos intrabucais do paciente, tá? Tem outras informações relevantes para a gente, ok? Que a gente vai usar durante o tratamento. Somado a isso, a gente tem algumas radiografias. Uma radiografia que a gente chama de radiografia cefalométrica ou cefalometria, muito importante para a gente cumprir essa etapa do tratamento. E outra radiografia que a gente chama de radiografia panorâmica, ok? Muito importante também, que ajuda a gente a identificar, a concluir o diagnóstico, ok? Aqui a gente consegue ver alguns dentes, se tem algum problema, se precisa, se ele tem cárie, se precisa ser removido, algo do tipo assim, ok? Tem outra coisa muito importante que a gente pede nessa radiografia, junto com as radiografias, que faz parte dessa documentação ortodôntica, que são esses modelos aqui. Esses modelos aqui são modelos tridimensionais feitos por uma impressora 3D. Nessa clínica de diagnóstico por imagem, a boca do paciente é escaneada, ok? E toda essa informação é transformada em arquivo de dados, que é guardado no computador, que a gente tem acesso a isso quantas vezes a gente quiser. Isso aqui é impresso, a gente guarda isso aqui, entendeu? Para saber como o paciente era e tudo mais, ok? Depois que a gente cumpriu essa etapa aqui, a gente chegou a uma conclusão do diagnóstico do tratamento. A gente concluiu o diagnóstico dele, ok? Aí nós vamos para a etapa clínica do tratamento. O que seria a etapa clínica? Seria algumas intervenções antes de iniciar o tratamento ortodôntico, ou seja, tem que fazer às vezes limpeza, fazer raspagem, às vezes precisa fazer extração de algum dente, ou outro tipo de intervenção cirúrgica no paciente dessa natureza. Às vezes, essas etapas vão acontecer simultaneamente durante o tratamento ortodôntico. E também tem alguns pacientes que vão cumprir outra etapa chamada de ortopedia funcional. Ou seja, são aparelhos específicos, alguns que são extrafaciais,
que tem o objetivo de movimentar os ossos da face do paciente durante esse tratamento, ok? Depois que a gente cumpriu essa etapa, entendeu? Esse paciente aqui, né, ele vai se juntar aos outros pacientes aqui. Ok? Esses pacientes aqui eles já estão em tratamento ortodôntico. Alguns estão cumprindo a etapa clínica, outros estão cumprindo a etapa clínica e ortodôntica, outros estão cumprindo a etapa ortodôntica, etapa de ortopedia funcional e etapa clínica simultaneamente. Todos eles aqui estão organizados numa ordem cronológica. Esses pacientes aqui são os mais velhos, no caso. Esses aqui estão acabando o tratamento. Se você olhar as pastas dele, depois que o paciente cumpriu todas as etapas do tratamento ortodôntico, ele vai se juntar a esses pacientes aqui. Esses pacientes são aqueles que nós demos, no caso, como concluído. Ok? Como que nós chegamos a essa conclusão? Quando nós vemos que o paciente não vai ter mais ganho de função, ganho de estética, apenas com a movimentação dentária, ok? Aí esse paciente ele vai para a etapa de contenção. A etapa de contenção nós vamos remover o aparelho fixo e colocar um aparelho, nesse momento o caso já está concluído, ok? Nós vamos remover o aparelho fixo do paciente e instalar um aparelho removível. Esse aparelho removível nós chamamos de contenção. Cada paciente vai usar essa contenção por um tempo específico. Alguns vão usar por tempo indeterminado e outros vão usar por um tempo estipulado pelo profissional que está tratando ele, ok? Esse tempo vai depender da natureza do caso do paciente. Se é um caso mais complexo, se é um caso mais simples, ok? Durante essa etapa de tratamento, que a gente chama de contenção, as outras etapas que forem necessárias vão sendo cumpridas durante essa etapa também. Quais seriam essas etapas? Etapa estética, etapa reabilitadora. Por exemplo, esse paciente aqui ele já cumpriu ele está usando contenção, ele já cumpriu todo o tratamento ortodôntico, mas ele vai ter que cumprir duas etapas. Ou seja, ele está faltando um dente, então, ou seja, essa etapa reabilitadora e a etapa estética. Essa etapa estética seria clareamento, faceta, até atingir a expectativa do paciente, no caso, tá? Depois que o paciente cumpriu todas essas etapas, cumpriu a etapa de ortodontia, cumpriu a etapa clínica, cumpriu a etapa estética, está usando contenção, aí esse paciente ele vai para a etapa de preservação. A etapa de preservação é que nós chamamos uma maneira é uma manutenção permanente do tratamento, ou seja, esse paciente pro resto da vida ele vai ter que fazer limpeza, vai ter que cuidar dos dentes, vai ter que visitar o dentista de 6 em 6 meses, ou de acordo com o que o profissional que está tratando ele determinar. Mas se vocês ficarem com alguma outra dúvida, além do que eu falei, porque são muito mais coisas, você entra em contato, marca uma consulta e esclarece para vocês.